Salve galera! Nós vamos falar agora sobre função do primeiro grau. E para falar sobre função do primeiro grau, nós vamos começar contando uma historinha bem simples, mas que vai nos ajudar a compreender com muita clareza. O nome dessa historinha será Pão Nosso de Cada Dia, tá bom? Nós vamos ter um personagem aqui, que vamos chamar ele de Netinho. O Netinho mora nessa casinha e se ele atravessar a rua, ele vai encontrar na padaria Pão Quente a unidade do pão por R$ 1,50. Só que existe uma outra padaria um pouco mais distante da casa do Netinho, chamada Pão Bom, aonde a unidade do pãozinho está a R$ 1. Só que para chegar até lá, o Netinho teria que pegar uma condução, certo? De R$ 2 a passagem. Então ele pega essa condução, vai até a padaria Pão Bom, compra o pão e volta também, né? Pegando a condução, beleza? Agora, só considerando valores monetários, vamos esquecer a ideia da distância, o tempo que levou, só pensar em valores monetários. Será que compensa para o Netinho ir buscar pães lá na Pão Bom? E se compensar, a partir de quantos pães compensa, né? Porque ele vai gastar na passagem também, beleza? Então nós vamos discutir essa situação problema, e essa situação problema irá ilustrar toda a ideia de função do primeiro grau. Com essa situação nós iremos discutir e abranger várias situações, tá bom? Então o nosso amigo aí, o Netinho, para poder compreender melhor a situação, ele construiu uma tabelinha parecida com essa aqui, ó. Colocou aqui nessa coluna unidade de pães, aqui escreveu pão quente e aqui escreveu o quê? Pão bom, certo? E pensando no que ele vai gastar, ele começou lá, vamos lá, não comprou nenhum pão na Pão Quente. Então ele gastou o quê? R$ 0, certo? Beleza. Se ele comprar um pão na Pão Quente, ele vai gastar R$ 1,50. Se ele comprar 6 pães, né, é R$ 1,50 cada pão, tem que lembrar disso, ele vai gastar o quê? R$ 9. Se ele comprar 10 pães nessa padaria aqui, ele vai gastar o quê? R$ 15. E se ele comprar 20 pães nessa padaria chamada Pão Quente, ele vai gastar R$ 30. Tá, nós sabemos que em nenhum lugar você vai pagar R$ 1 em um pãozinho, né? Mas se você já pagando isso aí, não compre. Mas é só para ilustrar a nossa situação, beleza? Vamos lá para Pão Bom agora, tá? Na Pão Bom, você tem que lembrar que a unidade é R$ 1, mas ele vai gastar o quê? R$ 2 de passagem para ir e R$ 2 para voltar. Então, só de passagem ele vai gastar o quê? R$ 4. Isso tem que ser considerado, tudo bem? Então, pensando aqui na Pão Bom, ele foi lá comprar nenhum pão, né? Se ele foi até lá e voltou e não comprou nenhum pão, mesmo assim, ele gastou o quê? R$ 4. O que ele gastou na passagem. Se ele comprar apenas um pão com a passagem, vai gastar R$ 1 no pão, mais os R$ 4, R$ 5. Se ele for lá e comprar 6 pães, R$ 6 nos pães, né? Ele vai gastar, mais os R$ 4 da passagem. Então ele vai gastar R$ 10. Se ele for lá e comprar 10 pães, ele vai gastar R$ 10 com os pães, mais os R$ 4 da passagem. Ele vai gastar R$ 14. Se ele for lá e comprar 20 pães, ele vai gastar R$ 20 com os pães, mais os R$ 4 da passagem, R$ 24. Tudo bem? Agora vamos fazer uma observação. Vamos observar a tabela e vamos nos ater aqui à coluna do pão quente e a coluna do pão bom, né? Olha bem. Chega uma hora aqui, ó, esse preço aqui tá parecendo que sai mais caro por unidade de pães, né? Certo? Mas chega uma hora que aqui, ó, olha bem, a partir daqui entre o 6 e o 10, aqui começa a ficar mais barato, certo? Então vai chegar assim uma hora que irá compensar, pensando em valores monetários, né? Ir até a Pão Bom comprar pães, certo? Então nós vamos, a partir de agora, construir esta lei que permite a gente fazer essas previsões, tá bom? A relação entre a quantidade de pães e o que nós estamos gastando.
Então, a relação entre essas duas grandezas é o que vai gerar o que nós chamamos de função, tá bom? Beleza, então vamos falar sobre a lei de formação que permite eu calcular o que eu vou gastar na padaria Pão Quente, certo? Eu vou chamar total de T e a quantidade de pães de P, certo? Então vamos lá, o que eu sei? Que o total que eu sempre vou gastar na padaria Pão Quente vai ser T, né? Que eu vou chamar de total, tudo bem? E vai ser 1,50 vezes a quantidade de pães, que eu estou chamando de P, certo? Tá bom? Olha, então essa é a lei de formação que permite eu calcular o valor que eu irei gastar na Pão Quente, tá bom? Só que às vezes não vai aparecer esse T e P, né? Porque nós vamos ter que, mais tarde, expressar isto no plano cartesiano, certo? Em gráfico. E no gráfico nós temos lá o eixo X e o eixo Y, né? E você sabe que ali, no eixo X, é chamado domínio e o eixo Y é chamado imagem. Então, tudo que acontece no eixo X reflete no eixo Y. Então, o que eu posso falar assim, que lá no eixo Y vai ficar o total que eu vou gastar, certo? Vai aparecer assim, então, ó. Y, quer dizer, o total que eu vou gastar, a mesma coisa. É igual a 1,50, que é o preço do pão, que é a nossa constante, o valor fixo, né? Vezes X, certo? Rapidamente aqui, ó, quer ver? Se eu comprasse 4 pãezinhos, quantos que eu iria gastar? Eu ia fazer assim, Y é igual a 1,50. E no lugar do X, eu vou substituir por quem mesmo? Por 4. Aí eu vou multiplicar, né? 1,50 vezes 4, 6. Então ali, ó, 6, certo? E eu poderia até escrever, se eu quisesse aqui, ó, X e Y. Para quando o X for 4, nesse caso, né? Quando o meu X for 4, o meu Y vai ser o quê? 6. Beleza? Tá aqui, ó, 6. Tudo bem? Mais tarde, nós vamos discutir isso em um gráfico. Agora, seguindo a nossa próxima padaria, que é a Pão Bom, vamos chamar de total que nós estamos gastando, de T, né? E a quantidade de pães também do quê? De P. O que eu sei? Qual que é a lei de formação que permite eu calcular o que eu vou gastar lá na padaria Pão Bom, né? Eu sei que o valor do pãozinho é R$1, então isso é constante, certo? Então o meu total vai ser igual, certo? R$1, que é a minha constante, vezes a quantidade de pães, que é o que eu vou comprar lá, mais R$4, né? O que é esse 4? É o que eu gasto na passagem, certo? Olha, toda vez que eu vou lá, eu estou pagando R$1 por cada pãozinho, certo? Eu faço 1 vezes a quantidade de pães, comprar 10 pães é 1 vezes 10, né? E também somo mais o preço da passagem. Como eu falei para vocês, devido nós temos que expressar isso em gráfico, e sabemos que o gráfico em função ali do X, né? Nós vamos pensar o que, cara? Em vez de colocar T e P, nós vamos substituir isso dessa maneira aqui, ó. Y vai ser igual a 1 vezes o quê? O X mais o 4. Então pensa lá. Se eu for até a padaria Pão Bom e comprar 10 pães, como ficaria? Ficaria 1, certo? X seria a coisa de pães, né? Vezes 10 mais 4. Aí nós temos que calcular aqui, ó. Vamos lá. 1 vezes 10 é 10, mais 4. Então aqui daria o quê? 10 mais 4, 14. O que eu posso concluir? Que quando o meu X for 10, neste caso aqui, da padaria Pão Bom,
o meu Y vai ser o quê? 14. Ou seja, quando eu for até a padaria Pão Bom comprar 10 pãezinhos, eu vou gastar o quê? 14 reais, tá bom? E agora o próximo estudo nosso é representar isto graficamente. Galera, agora vamos pegar essa tabela aqui, certo? Que estão nossos valores, e eu vou representá-la através de um gráfico, tudo bem? Vamos pensar primeiro no gráfico aqui da Pão Quente, que nós sabemos que a função já é y igual 1,5 vezes x, já vimos isso aí. Como ficaria o desenho, né, da reta, o segmento de reta, que representaria o gráfico das unidades de pães e valores pagos, certo? Então vamos lá. Esse aqui é o meu eixo Y, onde eu vou colocar o quê? Os possíveis valores, né? Os preços. E aqui está o quê? A quantidade de pães, né? Em X, tá bom? Até coloquei aqui os valores já, olha. Para um pãozinho, eu pago o quê? 1,50, certo? Para 6 pãezinhos, eu vou pagar o quê? 9 reais. Para nenhum pãozinho, 0, tudo bem? E a partir daqui vou traçar o segmento de reta que a representa. Bem, quando eu traço a nossa reta que representa essa função, ela ficaria assim, ó, certo? Esse é o desenho dela. Estão lembrados que para 10 reais aqui, ó, eu estou pagando, para 10 reais não, para 10 pães, perdão, eu estou pagando o quê? 15 reais, né? Então aqui, ó, quando eu chegar aqui no 10 e traçar bonitinho, tem que bater com o 15, certo? Então vou traçar aqui só para provar se isso é verdadeiro ou não, tá bom? E aí está, galera. Olha que bacana. Quando eu acho aqui, ó, a quantidade de 10 pães, eu vou aqui apontando perpendicularmente, né? Até chegar aqui na nossa reta. Pegou esse pontinho aqui, né? Perpendicularmente eu venho aqui sentido a reta Y. Vai pegar na onde, ó? No 15. Então, para 10 pães, eu gasto o quê? 15 reais. E assim por diante. Então, essa é a representação de qual função? Dessa função aqui, ó. Y igual 1,5x. Que é a função da Pão Quente, certo? Galera, agora nós vamos analisar como ficaria o gráfico, né, do Pão Bom, certo? Nós sabemos que se não comprarmos nada, 0 pães, e formos até a Pão Bom, vamos gastar 4 reais de passagem. Não gastei nada com pão, mas 4 reais de passagem. Se nós formos lá e comprarmos um pãozinho, vai gastar R$1, que o preço de cada pão é R$1, né? Mais os 4 reais de passagem, 5 reais. E assim por diante, como nós vimos analisado. Vamos lá então para o nosso gráfico. Nós sabemos que a lei de informação é essa aqui, né? Do Pão Bom. Y é igual a 1x mais 4, onde Y representa o meu total. Esse 1zinho aqui é a constante, né? Que é o valor do pão. X é uma variável que representa a minha quantidade de pães, né? Dependendo desses 4 reais aqui no nosso caso, seria o preço que nós gastaríamos com passagem para ir e voltar. Vamos lá, analisando o nosso eixo aqui, ó. Y e X. Para 0 pães, comprei nada de pãozinho. Eu gasto o quê? 4 reais, que eu fui até lá. 4 reais, só gasto aqui. Se eu comprar um pãozinho, eu vou gastar o quê? 5 reais. R$1 do pão, mais o preço da passagem. Se eu comprar 10 pãezinhos, eu vou gastar 10 reais, né, dos pãezinhos, mais os 4 reais da passagem, que vai dar o quê? 14 reais. Muito bem. Eu vou traçar agora o segmento de reta, né, que ligue esses 3 pontinhos aqui, ó. A régua vai estar aqui em cima, mas eu vou colocar bonitinho e vou traçar para vocês verem como vai ficar esse desenho. Então, galera, o nosso gráfico ficará assim, ó. Perceba que aqui ele vai sair do 4, né? Certo? No gráfico anterior, saia do 0, tá? Porque para 0 pães, 0 reais. Mas agora para 0 pães, nesse caso, 4 reais. Nesse caso aí. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. E ele vai ter esta inclinação, certo?
eu vou querer que vocês façam apenas um comparativo rapidamente aqui, ó, entre dois gráficos. Olha bem esse gráfico aqui, ó. O primeiro, certo? Da pão quente. Agora, olha esse gráfico aqui, certo? Se você colocar bastante atenção no gráfico da pão quente, a inclinação, o ângulo aqui, ó, olha bem como ele ficou em relação aqui o eixo Y. Tá desse jeito, olha o ângulo. Agora, olha esse ângulo aqui, ó, em relação ao eixo Y. É menos inclinado, certo? Então, esse vai ser um próximo estudo. Nós vamos estudar algo chamado coeficiente angular. Neste momento, eu quero apenas que vocês percebam como que eu posso pegar a função, certo? E representá-la através de um desenho, de um gráfico. Essa é a função da pão quente e essa é a função da pão bom. Geram gráficos diferentes, certo? Então, nós vamos... Agora, a partir do próximo momento, nós vamos estudar o que causa essa inclinação do gráfico. Mas para esse momento, o importante é que você entenda primeiro que é possível construir esta lei de relação entre as duas grandezas. Nesse caso aqui, valor a ser pago e quantidade de pães. Na pão quente, estou gastando o quê? Y é igual a 1,5 vezes x, onde y para mim é o total, 1,5 nesse caso o pão quente é a constante, e x também é uma variável que representa a quantidade de pães, no caso da pão quente. Da pão bom vai ficar diferente, né? Y é igual a 1x mais 4, onde você sabe também que y representa o total a ser pago, R$1 é a constante, que é o valor do pão, x é a variável que representa a quantidade de pães. E esse quatrinho aqui, ó, que inclusive ele aparece aqui, na reta Y, né? Bem aqui, representa o que? No caso do nosso problema lá, é o valor pago na passagem, tá bom? Então nós vamos considerar isso e vamos estudar com mais profundidade para a nossa próxima aula.